Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Eliane e hoje nós vamos iniciar a gravação de uma série de videoaulas de um assunto que é super interessante e importante na área da biologia, que é a microbiologia. Então, fiquem comigo. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução à microbiologia, vendo um pouquinho, né? O que estuda a microbiologia, quem são esses micro-organismos, aonde eles são encontrados, qual a sua importância. Também vamos ver um pouquinho sobre a divisão da microbiologia, dimensões sobre esse micro-organismo e falar principalmente, né, da história da microbiologia. A gente sabe que conhecer um pouquinho da história ajuda a nos entender, né, o quanto os cientistas séculos atrás estudaram para que hoje nós podemos então ter o conhecimento que é disposto hoje. Então nós vamos ver um pouco desses cientistas, os seus estudos e um pouquinho também do conceito, de conceitos básicos que nós vemos na microbiologia. Então, o que é a microbiologia? A gente, como eu já falei, a microbiologia é a área da biologia que estuda os micróbios, né, os micro-organismos, como o nome já fala, são organismos microscópicos e que nós não conseguimos visualizar a olho nu. Né? Quem são esses micro-organismos? Nada mais são do que as bactérias, os vírus, os fungos e também os protozoários, os parasitas, temos incluídos aí também os eunídeos. Né? A área, né, que estuda da microbiologia, que se aprofunda mais na área, né, nas bactérias, é chamada de bacteriologia. Aquela que estuda os fungos é chamada de micologia, os vírus, virologia, e os parasitas é a parasitologia. Né? Aqui nas videoaulas que nós vamos trabalhar com vocês, nós vamos estudar principalmente bactérias, fungos e vírus, porque os parasitas acabam que ficam sendo abordados em outra disciplina, que é a parasitologia. E onde nós encontramos esses micro-organismos? A gente sabe que eles estão por toda parte, em todo local. Né? A gente, ao contrário do que muitos pensam e relacionam, né? Quando a gente fala micro-organismo, já pensa em algo ruim, né? Pensa em doença, mas não. Os micro-organismos, eles vivem em relação benéfica conosco, né? No nosso ambiente, na nossa microbiota, microbiota dos animais, e a gente vai ver isso. Então, qual a importância deles? Várias, né? Aqui eu aponto algumas das principais, né, importância desses micro-organismos, que né, por exemplo, eles são base da cadeia alimentar de oceanos, de lagos, também são muito utilizados na indústria alimentícia, né, a gente tem a produção de vinhos, a fermentação alcoólica também é utilizada para a produção de combustível, nós temos laticínios, né, como eu já falei, as bebidas alcoólicas, eles, lógico, estão relacionados também com as doenças, então tem sua importância aí na saúde pública. Na nossa microbiota, nós vamos ter uma videoaula específica só para estudar a microbiota humana, e está relacionado também com a produção de medicações, né, como por exemplo os antibióticos, produção de vacina, engenharia genética. E a microbiologia, né, é uma área bem grande, é uma disciplina bem densa e ela é dividida em várias áreas. Então, a gente tem a microbiologia ambiental, que estuda os micro-organismos relacionados com o meio ambiente, com o solo, com a água, né? A gente sabe do nitrogênio, que é produzido por bactérias no solo. Nós temos a microbiologia médica, que é a parte da microbiologia que nós vamos focar, né? Que está relacionado com os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que são capazes de causar doenças. Nós temos também a microbiologia farmacêutica, que está relacionada com a utilização desses organismos para a produção de medicações, como por exemplo os antibióticos e vacinas, que é o que eu já falei. Nós temos a microbiologia veterinária, que está relacionada obviamente com os micro-organismos patogênicos relacionados a doenças em animais, no caso as zoonoses. Nós temos a microbiologia aplicada especificamente
aos alimentos, relacionada com a produção, né, de alimentos, a indústria alimentícia, e nós temos também a microbiologia microbiana, que está relacionado com a utilização da genética, né, da engenharia genética, para produção, né, também de antibióticos, para melhoramento genético. Então, como eu já falei, né, nas nossas videoaulas nós vamos nos focar na microbiologia médica, né? Então, nós vamos focar nos estudos dos micro-organismos envolvidos em doenças, né, e de interesse médico, no caso, as bactérias, os vírus e os fungos que causam doenças, né? Nós não vamos ficar com os parasitas, talvez eu possa vir postar algumas videoaulas mais relacionadas à parasitologia mais à frente. Então, só para ter um exemplo, né, dando um exemplo rápido aí de doenças causadas por bactérias, nós temos então a tuberculose, que é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, né? Nós também temos a hanseníase, que é causada por um micobactério, mas é o Mycobacterium leprae. Nós temos a sífilis, que é causada pelo Treponema pálido, né? Então, todas as doenças aí causadas por bactérias têm grande importância na saúde pública, porque o nosso país, principalmente, vive situação aí epidêmica relacionada a essas doenças. Nós temos os vírus, né? E nós estamos vivendo nesse momento exato uma situação de pandemia, né? Vários continentes, né? Na verdade, o mundo inteiro sofrendo, então, em decorrência do coronavírus, esse vírus aí que vem nos ensinar muita coisa, tanto em saúde quanto a modo de vida, enfim, né? Também dentro desse grupo de vírus, de doenças causadas por vírus, nós temos o HIV, nós temos as hepatites, nós temos o herpes. Os fungos, né, apesar de quando a gente falar em fungo, a gente lembra geralmente das, né, micoses, né, que são as doenças causadas por fungos, a gente não tem somente as micoses cutâneas, né, o pé de atleta, a frieira, nós também temos doenças graves, sistêmicas, causadas por fungos. No caso, a gente tem como exemplo aqui a paracoccidioidomicose, que é uma doença sistêmica grave, e também a histoplasmose. E aqui eu só coloquei um exemplo da esquistossomose e das caridíase, que são doenças aí causadas por parasitas, mas a gente não vai estar dando elas nesse momento. E qual o tamanho desses micro-organismos? Quando a gente fala de micro-organismos, a gente sabe que eles são extremamente pequenos, microscópicos, os que nós não conseguimos visualizá-los a olho nu, mas para vocês terem uma ideia do tamanho, né, deles, né, se vocês pegarem uma régua, né, pegarem 1 centímetro dessa régua, a gente sabe que 1 centímetro é dividido aí em 10 milímetros, se vocês pegarem 1 milímetro, né, esse espacinho minúsculo de 1 milímetro, peguem ele e dividam por 1000. Uma parte dessa, né, dividido por 1000, cada parte dessa a gente tem um micrômetro, né? A partir daí a gente já consegue visualizar algumas bactérias. Se você pegar então 1 micrômetro e dividir por mais 1000 partes, a gente tem um nanômetro, e daí a gente já consegue visualizar vários vírus, né? Então, entre micrômetro e nanômetro são as escalas que nós podemos visualizar, então, bactérias, vírus, alguns fungos unicelulares, né, que são maiores. A gente sabe que os fungos também, a gente tem os fungos multicelulares, né? Os fungos têm uma característica diferente que depois a gente vai estar vendo mais à frente. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra, só para vocês terem uma ideia de comparação de quão pequenos são esses micro-organismos. Então, aqui nós temos, né, um human egg, né, que na verdade é o óvulo, né, o gameta humano feminino, que tem em torno aí de 100 micrômetros, né. Nós temos também duas estruturas aqui, que são as células animal, né, e a célula vegetal, ambas células eucariontes, que estão na faixa aí de 10 a 100 micrômetros, né. Um pouco menor, né, nós temos as células sanguíneas, as células vermelhas sanguíneas, as hemácias, né, e perto de 10 micrômetros, e nós temos então aí por volta de 1 micrômetro, né, as bactérias. As bactérias aí elas podem variar de 0,2 a 1,5 micrômetro. Também, né, quase igual a bactéria, quase do mesmo tamanho, nós temos as mitocôndrias, né, que são aquelas estruturas que nós encontramos dentro das células relacionadas à respiração celular.
Nós temos também aqui esse smallpox, que é o vírus da varíola, né? O vírus da varíola ele tem em torno de 300, né, nanômetros. Aí vocês veem que já ficou bem menor, né? A gente já entra na escala do nanômetro. Nós temos o vírus da gripe, né, em torno de 100 nanômetros. Nós temos o vírus da polio, que é bem menor, está em torno de 10 nanômetros. E abaixo disso, nós já temos moléculas, né, macromoléculas, no caso, as proteínas e os lipídios, aí em torno de, perto aí entre 1 e 10 nanômetros. E nós temos aqui uma molécula de carbono, né, que está em torno aí de 1 nanômetro. E o átomo, né, menor estrutura aí, com 0,1 nanômetro. Né? Só dando um adendo, depois a gente vai estudar melhor sobre a microscopia, né? Então, estruturas acima de 100 nanômetros, né? A gente consegue visualizar aí por microscópios de luz, e estruturas de 1 micrômetro para baixo, a gente só consegue visualizar aí com microscópio eletrônico. Então, aqui essa figura só demonstra em termos de comparação, né? Então, nós temos aqui uma hemácia, uma célula, né? Bem grande. Aqui a gente tem vários vírus representados, né? Aqui um vírus de 300 nanômetros, que seria, assim, um vírus do tamanho do vírus da varíola. Nós temos aqui representando um bacteriófago, que é um vírus aí de 225 nanômetros. Nós temos outro de 150, 24, 90. E nós temos aqui uma bactéria, né? Em torno aí de 1000 nanômetros ou 1 micrômetro, né? Então, para vocês verem que a bactéria ela é menor do que uma célula, mas ela é bem maior do que os outros vírus. E como é que tudo isso começou? Né? Como que começou a descobrir, quando descobriu-se os micro-organismos, como que foi isso? Por ter essa característica de serem extremamente pequenos, né, microscópios, a gente sabe que o desenvolvimento da microbiologia, assim como outras ciências microscópicas, outras áreas microscópicas, como a citologia, a histologia, ela só foi possível quando teve-se o descobrimento, né, dos microscópios. Então, o primeiro cientista que nós vamos estudar é o Robert Hooke. Robert Hooke, ele era um inglês que viveu de 1635 a 1703. Ele era um grande cientista, ele era formado em filosofia, mas atuava em diversas outras áreas, como a engenharia, a física, a arquitetura, a fisiologia. Na época, alguns historiadores até o chamavam de Leonardo da Vinci inglês. Robert Hooke, ele também era curador da Royal Society of London, que era uma congregação de grandes cientistas da Europa, muito renomado, e ele trabalhava como curador. O que isso quer dizer? Ele inspecionava experimentos e também realizava muitos experimentos. Como ele também fabricava microscópios, né, dentre suas várias visualizações, né, e descobertas, né, uma que ficou muito famosa é a visualização de uma fina camada de cortiça, né, que é aquela que a gente encontra na rolha do vinho, né, que é retirada da casca da árvore, em que ele teve essa visualização, né, de pequenos quadradinhos, pequenos compartimentos, né, ao qual ele chamou de células, né. Então, em sua obra Micografia, em 1664, ele coloca: as menores unidades estruturais da vida são como pequenas caixas ou células, né, e futuramente, né, recebeu o nome de célula. Essa descoberta, né, foi de grande importância, porque junto com outros pesquisadores como o Sladen, o Chivan e o Virchow, né, foi então elaborada a teoria celular. O que essa teoria fala? Ela fala que todos os seres vivos são compostos, constituídos por células, seja ele unicelular ou multicelular. Apesar dele ter sido, né, o primeiro cientista a observar esse mundo invisível, esse mundo microscópio, o Hooke não observou, mesmo não se atentou nos seus, né, estudos para a presença dos micro-organismos. E quem descobriu, na verdade, esse mundo, né, dos micróbios foi outro cientista holandês, né, chamado Anton van Leeuwenhoek, que viveu de 1632 a 1723. E o Leeuwenhoek, né, ao contrário do Hooke, ele não era nenhum cientista, ele era um comerciante de tecidos,
mas ele tinha como característica ser um homem muito curioso, né, e muito detalhista. E devido a essa sua característica, ele começou a fabricar lentes de aumento, né, com o intuito de visualizar a qualidade dos tecidos que ele comercializava. Entretanto, ele não ficou visualizando apenas esses tecidos, ele visualizou vários outros materiais, como, por exemplo, solo, água de rios, água da chuva, fezes. Ele fazia raspagem, né, dos seus dentes e visualizava no microscópio, espermatozoides, sangue, enfim, vários materiais. E nessas visualizações, o que ele percebeu? Ele percebeu que ele sempre havia a presença de pequenos organismos, pequenas estruturas móveis, né, ao qual ele chamou de animáculos. E esses animáculos, eles ganhavam diferentes formas, dependendo do material que ele observava, né? Então ele pegou e fez uma comunicação, né, ao Royal Society of London, aquela mesma congregação de cientistas importantes da Europa, contando então desses seus achados, né? Esse fato ganhou grande repercussão entre os cientistas, influenciou mais à frente o Pasteur e outros cientistas que já estudavam e desconfiavam da presença desses pequenos micro-organismos. Se você visualizar na imagem, a gente tem aí a imagem do microscópio, né, que Leeuwenhoek utilizava. É um microscópio pequeno, bem simples, né, até primitivo, em que ele segurava a mão e usava a luz do sol para poder olhar as estruturas. O segredo desse microscópio está na qualidade da lente, né, que ele fabricava, que era de extrema qualidade, né, permitindo ele visualizar aí estruturas com aumento até de 300 vezes, né, o que Leeuwenhoek não conseguia com seus microscópios. Apesar, né, dessa qualidade das lentes, Leeuwenhoek não divulgou à comunidade como que ele as fabricava. Outro fato importante, né, da história da microbiologia é que até meados do século XIX, né, predominava ainda a teoria da geração espontânea, né, ou também chamada de teoria abiogênica. O que essa teoria falava? Acreditava-se que a vida surgia a partir de matéria não viva, né, objetos inorgânicos, como por exemplo podia surgir do solo, de alimentos, né, de restos em decomposição, de cadáveres. E isso dividia muito a comunidade científica, porque existiam aqueles pesquisadores que acreditavam nessa teoria e aqueles que eram contra, né, e não acreditavam. Dentre eles, né, existia o Francesco Redi, que não acreditava na teoria abiogênica, e em 1668, então, ele resolveu realizar um experimento para provar que a teoria abiogênica não era viável. O que ele fez? Ele pegou vários frascos, né, de vidro, colocou alimento dentro, no caso aí, podia ser um pedaço de carne, e alguns frascos ele tampou e outros ele deixou aberto. E depois de algum tempo ele verificou que aqueles frascos tampados não tinham, o alimento não possuía larvas. E já aqueles frascos que estavam destampados, havia o crescimento aí de larvas, né? Larvas que foram impostas por moscas, né? E daí ele concluiu, né, que então a geração espontânea, ele concluiu que a teoria da geração espontânea não explicava isso, né, porque nos frascos onde estavam tampados não houve então um crescimento aí de larvas, né? E esse experimento foi bem contestado porque existiam aqueles que eram a favor, como por exemplo John Needham, e falava que então naqueles frascos que estavam tampados não houve crescimento de larvas justamente porque não houve contato com o ar, né? Porque eles acreditavam que o ar era necessário para que a geração espontânea então ocorresse. E em 1745, John Needham, né, a favor da teoria abiogênica, ele fez outro experimento em que ele, né, pegou um frasco, colocou caldo nutritivo, né, como na imagem está mostrando aqui, ferveu, né, porque acreditava que quando se fervia, então matava, destruía todo com qualquer substância né, viva que estava ali naquele caldo, e manteve esse frasco aí por um tempo, né, o frasco aberto. E logo depois, então, houve o crescimento aí, a contaminação desse caldo nutritivo, então ele concluiu que houve, então, a geração espontânea.
O que foi contestado também para aqueles que eram contra, como por exemplo Lázaro Spallanzani, né, o qual falou que cresceu justamente porque o ar, né, está contaminado, tem organismos aí que entram em contato, então permite o crescimento, né, e daí ele fez novamente o mesmo experimento que o John Needham havia feito, mas tampado, né, com o frasco tampado. E daí aqueles que eram a favor novamente questionavam, né, a questão que não havia contato com o ar, então por isso não era possível a geração espontânea. Enfim, essa polêmica aí durou várias décadas, séculos, até que um cientista, né, um biólogo francês, muito famoso e renomado na época, né, chamado Louis Pasteur, resolveu então acabar com essa discussão, já que ele acreditava, né, viamente, né, ele sabia que a teoria da geração espontânea não era verdadeira. Então ele começou então a realizar vários experimentos, e o experimento, né, que é mais famoso e que comprovou que a teoria abiogênica não era verdade, é esse experimento conhecido como o experimento do balão com pescoço de ganso, justamente porque, né, o balão que ele utilizou tinha essa aparência. O que ele fez? Ele pegou um balão de vidro, colocou caldo nutriente e ferveu esse balão. Né? Esse balão ele fez um pescoço bem comprido, aí, com 2 voltas, aí, uma no início, outra bem no gargalo. Depois de fervido, né, ele separou 2 balões. Um, ele manteve o pescoço e no outro ele quebrou o gargalo, tirando assim o pescoço. E ele percebeu que aquele balão que ele havia quebrado, né, o pescoço, que estava sem o pescoço, ele se contaminou rapidamente logo depois. E aquele que manteve o pescoço, então, ele não se contaminou. Né? E qual a conclusão disso tudo? Né? Esse pescoço comprido aí, né, com 2 voltas, ele permite o contato, né, com o ar, né, com o ar externo. Então daí, né, aqueles que questionavam a questão do ar, né, ser necessário para a geração espontânea já estava aí, né, já não tinha o que contestar, mas, né, os micro-organismos, né, a sujeira, a poeira e toda a sujidade que estava no ar, ele ficava parado aí no início desse pescoço aí bem, né, que tem uma forma de U, né, então não contaminava o caldo nutriente que estava dentro do balão. Né? Então, com esse experimento, Louis Pasteur então põe por terra a teoria abiogênica. Além de, né, destruir a teoria da biogênese, né, Louis Pasteur é um cientista extremamente importante nessa área da microbiologia. Tanto que hoje ele é tido como o pai da microbiologia. Né? Além desses achados, ele teve várias outras descobertas que influenciam até hoje nessa área. Como, por exemplo, a pasteurização, né? No caso, a pasteurização dos vinhos, né? Um pouco antes dele realizar aquele experimento para comprovar que a teoria biogênica não existia, ele foi convidado por Napoleão III, né, pedido da Maria Francesa, para resolver um problema que eles tinham de vinho. O que acontecia? Né? Os marinheiros franceses iam nas suas navegações, nas suas viagens, só que com pouco tempo o vinho se deteriorava. Né, o que era bem frustrante para os marinheiros na época, né, já que as viagens eram longas e eles não tinham com que se interter. Então, Louis Pasteur, então, nos seus estudos, né, acompanhando então todo o processo de fermentação desses vinhos, foi ele também que ele conheceu todo esse processo da fermentação alcoólica, ele verificou que no início da fermentação, né, era encontrado pequenos organismos, né, globulares relativamente grandes, que hoje a gente sabe que são as leveduras, só que depois da fermentação, né, esses micro-organismos davam espaço para outro tipo de micro-organismo menores, no qual a gente sabe que eram as bactérias láticas, né, produziam ácido lático, né, e com isso produziam o sabor azedo, né, avinagrado. E daí ele teve uma ideia, né, porque essa segunda bactéria que crescia era um contaminante. Então ele pensou, né, se a gente aquecer esse vinho a uma determinada temperatura que não comprometa as propriedades do vinho, mas que mate, então, e impeça o crescimento desse contaminante, e foi aí, então, que ele, né, colocou todo o processo da pasteurização,
né, que recebe esse nome justamente por causa da sua descoberta. Além disso, né, ele tem um importante papel, né, porque ele estabeleceu bases para as técnicas de manipulação e de controle de crescimento microbiano, como, por exemplo, o uso do calor, do fogo, que é muito comum no laboratório de microbiologia. Ele também, né, pensando, né, no que acontecia com os vinhos, né, já que os vinhos, né, as bactérias, era capaz de transformar a matéria orgânica, né, assim como ocorreu nos vinhos, ele começou a pensar, será que isso não ocorre também nos seres humanos, né, no caso, né, dos órgãos, dos tecidos, e daí ele começou a pensar numa relação entre esses micro-organismos e as doenças, né, micro-organismos específicos a cada doença, né, que é o que a gente conhece de teoria germinal das doenças, ou teoria germe-doença, ou teoria microbiana das doenças. Essa teoria ela vai ser posteriormente confirmada com os postulados de Koch. Além dessas descobertas, Louis Pasteur também ele foi importante porque ele desenvolveu vacinas, né? Principalmente na área veterinária, então vacinas contra varicela, cólera, antrax, erisipela. Além dessas vacinas, Pasteur também desenvolveu a vacina da raiva, né? Inicialmente em animais e depois também usada em humanos. Um fato curioso, né, da história é que ele, ainda no processo de desenvolvimento dessa vacina, ainda não tinha sido testado em humanos, um menino de 9 anos foi mordido por um cão raivoso e sua mãe, então, procurou um cientista, né, pedindo ajuda. Diante da gravidade, né, da situação, a gente sabe que a raiva, ela não tem cura, né, diante da sua letalidade. Então, ele se viu entre ajudar e aplicar essa vacina no menino e entre a ética médica, porque ele ainda não tinha utilizado essa vacina em humanos. Por fim, ele escolheu, então, aplicar a vacina e o menino foi curado. Após, né, esse fato, a vacina foi testada, né, em outras situações com o humano, então tendo grande sucesso. Outro cientista importante é o Robert Koch, né, é um alemão que viveu aí de 1843 a 1910. O Koch, né, ele foi quem definitivamente comprovou, né, a relação entre os micro-organismos, né, e doenças. Né, ele que, na verdade, provou a teoria germinal das doenças através, né, do que a gente chama de postulados de Koch. Na Europa, na época, estava ocorrendo grandes mortes de gado, de ovelhas, devido a uma doença chamada antrax. E ele, então, estudando essa doença, ele conseguiu relacionar com a presença de um micro-organismo chamado, então, Bacilo anthrax. Koch também identificou bactérias importantes, né, causadoras de doenças, como o Mycobacterium tuberculose, que é o agente causador da tuberculose, né, também chamado de bacilo de Koch, e o Vibrio cholerae, que é o agente causador da cólera. O Koch também, né, nos seus estudos, ele aprimorou muitos métodos de cultura, principalmente as culturas de meio sólido, que são aquelas plaquinhas, né, placas de Petri, onde colocam-se um meio sólido à base de agar, né, e vários nutrientes para o crescimento, então, de bactérias, né, e fungos. E também aprimorou os métodos de coloração. A gente sabe que se a gente pegar uma bactéria, né, uma cultura de bactérias, de fungos, ou mesmo de um corte fino de tecido, se ele não tiver corado, é muito difícil a gente visualizar, né, porque não tem um contraste que é feito da cor, e a gente não consegue visualizar isso ao microscópio. Então, ele também aprimorou os métodos de coloração. Então, aqui nesse experimento, nós temos demonstrado, né, como que Koch, né, comprovou, então, que a relação entre o micro-organismo e a doença. Então, nós temos aí 2 animais, né, 2 ratinhos, um está saudável, o outro está doente. Ele fez uma cultura, né, desses dois, uma cultura de sangue desses 2 animais, em que o animal saudável, né, não cresceu nenhum micro-organismo, não tinha presença de patógenos. Já na cultura desse animal doente, cresceu-se, então, um micro-organismo, que foi isolado e novamente inoculado, então, esse micro-organismo em um animal saudável. Só que esse animal saudável começou a apresentar os mesmos sinais e sintomas que o primeiro animal, né, demonstrando aí a presença da mesma doença. E ele novamente isolou, fez uma cultura de sangue, né, crescendo aí o mesmo patógeno que cresceu aí na cultura do primeiro animal.
Com isso, então, ele comprovou aí a relação do micro-organismo, né, desse micro-organismo com a doença ao qual ele estava estudando. A gente sabe que tiveram vários outros cientistas, vários outros microbiologistas que cooperaram, que tiveram um papel importante aí para o desenvolvimento dessa área, né, da microbiologia. Mas o Hooke, o Leeuwenhoek, o Pasteur e o Koch são os mais lembrados, os mais aí importantes aí que tiveram um papel fundamental, né, nessa área da biologia. Aqui só colocando para vocês alguns conceitos básicos que nós utilizamos, né, na microbiologia, assim como outras disciplinas, né, que é agente etiológico, né, esse nome nada mais se refere do que ao causador da doença. Período de incubação, né, esse período de incubação se refere ao período entre que você entrou em contato com o micro-organismo, né, começou a infecção, até o início dos sintomas, né, até o início de você ter os primeiros sinais e sintomas. Período podrômico, né, esse nome estranho, nada mais se refere ao período entre o início dos sintomas inespecíficos, que são aqueles sintomas que geralmente a gente tem no início de toda infecção, que é febre, mal-estar, dor de cabeça, até o início dos sinais e sintomas específicos, né, da doença. A patogenicidade e a virulência são conceitos extremamente utilizados na microbiologia. Patogenicidade nada mais se refere que à capacidade do micro-organismo causar doenças. Então, né, a gente vai ver que existem aqueles micro-organismos que são patogênicos, ou seja, são capazes de causar doenças, né? E aqueles que não são patogênicos, que não causam doenças. Já a virulência, ela está relacionada, né, dentre aqueles micróbios, micro-organismos que causam doenças, existem aqueles que causam doenças de maior gravidade e aqueles de menor gravidade, né? E a esse conceito, né, se dá que é a virulência, que é o grau de gravidade dessa doença. Nós temos micro-organismos, né, da mesma espécie que, por diferenças genéticas, né, e de vários fatores que depois a gente vai estar vendo, apresentam diferentes graus de doença. Outros conceitos muito utilizados na microbiologia, assim como na epidemiologia, né, e principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, é endemia, epidemia e pandemia. O que é a endemia? Né? A endemia é quando você tem a presença constante de uma doença em uma determinada zona geográfica. Por exemplo, você tem todo ano 50 casos de tuberculose em uma determinada cidade. E isso se mantém. Mas esse ano, né, já foram notificados 150 casos de tuberculose. Então, esse ano nós estamos vivendo, então, uma situação de epidemia nessa cidade, nesse local. Por quê? Porque houve a ocorrência, né, de 3 vezes mais casos do que todo ano ocorre. Já a pandemia é um conceito bem mais ampliado, que é o que a gente está vivendo nesse momento com a pandemia do coronavírus, que é a epidemia que atinge grandes, né, proporções, né, atingindo vários países, vários continentes, enfim. Bom, pessoal, a videoaula hoje é sobre esse tema, espero que vocês tenham gostado, deem seu feedback, seu incentivo aí para a gente estar gravando mais vídeos dessa categoria. Beijo!